Boa noite a todos, graça e paz. Amém, meus queridos? Glória a Deus pela tua vida. Bom que você pôde estar na casa de Deus nessa noite. Amados, eu estarei ministrando hoje um assunto a respeito do Espírito Santo. Meus queridos, Deus tem falado comigo muito. Eu acho que eu falei da última vez que uma das coisas que nós temos ensinado pouco na igreja é a respeito do Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar um pouco e, se possível, talvez numa outra oportunidade, um pouco mais a respeito do Espírito Santo. E o título desta noite é Conhecendo o Espírito Santo. Eu vou falar de dois tópicos apenas: Espírito Santo no Velho Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento. Praticamente não tem como você falar muito, né? Mas aquilo que é suficiente para nós começarmos a entender melhor. Creio que a igreja precisa ouvir mais a respeito do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra o seu coração, abra o seu espírito para isto. O texto básico que eu gostaria de ler está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Alguns pastores, alguns tradicionais, eles usam esse texto para despedir o povo, né? Eu estou lendo esse texto para dar início como base naquilo que eu vou ministrar a respeito do Espírito Santo, porque aqui fala de Deus Pai, de Deus Filho, que é Jesus Cristo, e a comunhão e o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos saber que Deus é um Deus trino. Antigamente nós fazíamos uma analogia, e já faz muito tempo a gente comparava Deus, porque é difícil de entender isso, Deus como aqueles aparelhos de som 3 em 1, vocês se lembram? Hoje é mais moderno as coisas, né? Mas tinha um aparelho de som que ele gravava, tocava CD e rádio, né? Mas era um aparelho de som. Hoje as pessoas falam comparam, não que seja, né? Faz uma configuração do ovo. Por exemplo, o ovo é uma coisa só, mas ele tem a casca, tem a gema e tem a clara. E aqui nós vimos nesse texto que existe Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, e todos são Deus. Todos são Deus. Eu quero que você entenda nisso. Todos têm poder, são onipotente, onipresente, onisciente. Isso precisa ficar claro sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Então eu quero passar um tempinho falando a respeito desse estudo. Na realidade é um estudo, nós vamos ler um pouquinho mais do que costume a Bíblia também, mas nós somos espírito, alma e corpo, e nós precisamos entender que o nosso espírito, quando você lê a Bíblia, quando fala de espírito em letra minúscula, é aquilo que está dentro de nós, espírito, alma e corpo. Mas quando fala com letra maiúscula, está escrito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala conosco através do nosso espírito. Espírito com espírito se falam, natural com natural se falam. Amém, meus queridos? O texto que nós lemos aí da Trindade fala dos atributos, né, de Deus Pai como, posso dizer, como Criador, Deus Filho, Jesus como Redentor, e o Espírito Santo como Consolador, Ajudador, e também aquele que tem o poder, que tem o dunamis. Então podemos partir deste princípio. Quando eu ministrei integração a respeito do Espírito Santo, nós falávamos que a evidência ela é sempre perseguida. No Antigo Testamento Deus falava através dos profetas, os profetas eram perseguidos. No Novo Testamento Jesus veio e falou a respeito do reino de Deus enquanto estava na terra, e ele foi perseguido. E agora, quem está conosco, daqui a pouco nós vamos ver, é o Espírito Santo de Deus. E você pode falar como que ele é perseguido. Você já viu alguma perseguição ao Espírito Santo? Pense. De que forma que ele é perseguido? Quando nós não o conhecemos corretamente, e quando ele não é ensinado corretamente na igreja. Amém, meus queridos?
Então eu quero falar do primeiro tópico, a respeito do Espírito Santo no Velho Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esse eu vou falar mais rapidamente e depois gasto um pouquinho mais de tempo no Novo Testamento. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Por que eu coloquei esse texto? Porque ele diz, quando o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, está falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele esteve na criação. O Espírito Santo, ele esteve no Antigo Testamento. Ele também agia no Antigo Testamento. Não sei se você entende isto, mas ele agia no Antigo Testamento. E agora eu quero ler um outro texto. Quando nós olhamos na Bíblia também, um dos nomes relacionados ao Espírito Santo é aquilo que está escrito ali, que é Espírito de Deus. E em Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu Espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O que esse texto tem a ver com o Espírito Santo? Muitos, e eu não quero que você mude de opinião, tá? Você pode continuar crendo, mas eu tenho aprendido e tenho estudado e tenho aprendido algo um pouco diferente, tenho aprendido assim umas revelações também que o Espírito Santo tem colocado, e tenho, como se diz, tenho mudado o meu prisma de olhar também as coisas. Você não precisa fazer isso, mas a grande maioria de nós, principalmente líderes e pastores, quando ele lê esse texto, ele está dizendo que o homem passa a ter 120 anos a partir deste momento. Ali está precedendo ao dilúvio. Você já ouviu isto? Sim ou não? Em Salmos fala a respeito de 70 anos. A gente brinca, né? Aqueles que passam de 70 estão no lucro. Mas antes desse texto, as pessoas viviam 969 e assim por diante, viviam muito tempo. Alguns estudiosos falam que quando esse texto aqui, quando diz que o meu Espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos, ele está dizendo que o Espírito Santo estaria ali ainda por 120 anos. Seria o tempo que as pessoas ainda teriam para se arrepender. Você vê que no Antigo Testamento ele está falando um pouco a respeito da graça de Deus. Deus abriu uma oportunidade para que aquele povo ali pudesse se arrepender durante esses 120 anos. É claro que a arca foi 100 anos para construir, mas tem um tempo ali, se você começar a fazer uma análise, procurar ali certinho, dá 120 anos, desde esse versículo até a consumação do dilúvio. Então esse texto, ele, segundo estudiosos, ele diz que não eram mais os anos de vida que o homem teria na terra, mas um tempo, uma oportunidade de as pessoas poderem se arrepender. Não é tremendo isso, meus queridos? Você pode ficar aqui com os 120 anos que o homem teria naquela época, mas fique também, né? Pense um pouquinho, medite também. E esse é um texto que nós entendemos que neste momento o Espírito Santo de Deus, ele sai da terra, ele volta para o trono de Deus. Não sei se você pode imaginar o que é nós vivermos sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora ele volta para o trono de Deus. Nós não podemos ler, mas se você quiser anotar, Ezequiel capítulo 1, 19 a 21, fala que ele volta para o trono de Deus, e daí depois, para complementar Apocalipse capítulo 1, versículo 4, fala dos 7 Espíritos de Deus, e ali está também contido o Espírito Santo de Deus. Agora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo foi retirado da terra, e ele só vinha em porções. Ele vinha somente algumas vezes,
em algumas pessoas e sobre algumas pessoas, para algo específico. Você pode ver Sansão ali, ele foi usado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo esteve com ele o tempo todo? Não. Nós podemos olhar ali vários personagens bíblicos, onde o Espírito Santo, estou falando do Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas e com porções, por um período, e para aquilo que era preciso fazer, vinha através dos profetas, veio ali no primeiro rei Saul, veio também em Davi, e muitas vezes nós dizemos, Senhor, não retira de mim o Espírito Santo. Davi, ele clamava por isso, porque Davi foi um homem do Antigo Testamento que mais conseguiu viver com o Espírito Santo. Ele sabia o que era ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vinha sobre ele somente por alguns períodos, somente para algumas coisas específicas, e ele clamava ao Senhor para que o Espírito Santo pudesse estar sobre a vida dele. Não é interessante isso, meus amados? Você já tinha pensado dessa forma, de como que o Espírito Santo agia lá no Antigo Testamento? Era assim, só que chegou um período, por causa da contaminação do homem, que Deus resolveu tirar o Espírito Santo e levou para o trono dele. E isso continuou, por muito tempo, o Espírito Santo vindo, fazendo aquilo que precisava e voltava para o trono de Deus. Isso foi até Atos capítulo 2, onde nós podemos ver o Pentecostes. Amém? Estão todos aí, meus queridos? Estão recebendo essa palavra? O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo ministra para você. Eu vou falar agora a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento, que é o segundo ponto, e eu vou trabalhar muito em cima de apenas um versículo. E você vai ver, poxa, mas ele não está falando do Espírito Santo? Sim, mas eu vou falar muito de Jesus. Mas quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando também do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo no Novo Testamento. João capítulo 16, versículo 7. Nós vamos ler até o 11. Aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo a respeito deste ponto. Eu não sei qual é a tradução que está ali, mas eu vou ler aqui nessa que eu coloquei aqui, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se lembra que eu falei que o Espírito Santo, ele é Consolador? Mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Isto. Texto tremendo, não é? Você entende esse texto? Eu costumo às vezes no nosso grupo ali perguntar, você entende esse texto? Amados, hoje existe o trono de Deus. Existe um trono de Deus. No centro tem a cadeira, a gente imagina isso, mas também está escrito na palavra. No centro tem uma cadeira, um poltronão lá, e ali está o Senhor Deus. No lado direito quem está? Jesus. E no lado esquerdo, não é o Espírito Santo que está lá hoje. Vocês vão ver. Não é o Espírito Santo que está lá hoje. Não sei quem está lá, deve estar meio que, como diz lá em Lages, na terra do Ney, está de varde por lá. Mas, meus queridos, vamos olhar aqui. 1 Coríntios capítulo 6, 19, eu não sei se eu deixei anotado. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? O trono do Espírito Santo é onde agora? Dentro de nós, meus queridos.
Essa canção que foi cantada ali fala que nós somos a morada. Ele está dentro de nós. Se você olhar todo esse contexto aqui de 1 Coríntios 6, que chega ali no 19, que culmina com essa parte ali do Espírito Santo, dizendo que nós somos santuário, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, fala ali sobre o pecado da prostituição. Mas ele está trazendo esse texto aqui e dizendo que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, e hoje nós somos morada permanente do Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele subiu, não sei se eu vou ler ainda ou não, mas quando Jesus, antes de subir, ele fala para os discípulos, você precisa ler todo o capítulo 16, para você entender. Ele diz, eu vou ter que ir, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir. Eu acho que é um pouquinho antes, no versículo 6, se eu não me engano. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Quando, um pouquinho antes, Jesus disse que ele vai subir, que ele vai para os céus, e ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. No versículo 6, Jesus diz, e a tristeza está sobre as vossas vidas. É muito claro isso, que Jesus estava com os discípulos ali por 3 anos, praticamente 3 anos, e ele diz que ele vai embora. E é normal que os discípulos fiquem tristes com isso, não é verdade? Por exemplo, se você está aqui no meio de uma comunidade e daqui a pouco você diz, eu vou ter que ir embora. É claro que vocês vão ficar tristes. Mas ele disse, eu sou obrigado a ir para que venha o Consolador e ele vai ficar para sempre com vocês. Amém? Aleluia! Então veja, meus queridos, como é forte e grande a importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque ele está dentro de nós. E nós temos, e como eu falei, nós temos ministrado, nós temos falado pouco, temos ensinado pouco a respeito do Espírito Santo. E você precisa saber que você é morada, que você é casa do Espírito Santo. Não falo isso para colocar peso, mesmo porque eu vou falar um pouco a respeito do pecado e tirando esse peso. Mas para que você saiba que tudo que você fizer, tem ali o Espírito Santo dentro de você. Tudo. Então o Espírito Santo é Deus, né? Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando veio e entrou dentro de nós, e ele entra dentro de nós, ele está conosco porque nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Aí o Espírito Santo, ele tem o caráter de Deus, ele tem o caráter de Jesus. O Espírito Santo, ele veio para nos ajudar, para consolar, para trazer direção e para trazer a glória do Senhor Jesus, falar do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu quero falar aqui essas 3 funções do Espírito Santo que nós acabamos de ler. Versículo 8, voltando aqui, né? João capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8, o que o Espírito Santo vai convencer? O mundo do pecado. Você entendeu isso? Quem que o Espírito Santo está convencendo? O mundo do pecado. Quem é o mundo? As pessoas que estão ali fora. Mas é só o Espírito Santo que vai convencer? Se ele está dentro de nós, nós estamos aí para convencer, junto com o Espírito Santo, ele atua dentro de nós. Então é o Espírito Santo através de nós, ele vai convencer o mundo, as pessoas que estão ali fora, a respeito do pecado. Pecado singular, não pecados, pecado. Uma outra hora eu falo a respeito desse pecado singular, mas segundo a raiz é o pecado original, aquela parte lá de Adão, não os atos pecaminosos, o pecado singular. Então ele vem convencer quem? As pessoas que estão ali fora, que não conhecem a Jesus, do pecado.
Por que pecado? E que pecado é este? É o pecado de nós não conhecermos, ou de nós não aceitarmos, ou de nós rejeitarmos o Senhor Jesus. Este é o pecado singular que está escrito aqui. Nós, juntamente com o Espírito Santo, nós precisamos convencer as pessoas ali fora para aceitar Jesus, para levar a palavra do Senhor Jesus. Mas é para o mundo. E quantas vezes, dentro da igreja, eu também já fiz isso, né? Nós temos aprendido hoje algo um pouco diferente. Quantas vezes nós queremos convencer o nosso irmão do pecado? Na realidade, nós queremos convencer dos pecados. Não é isso? Nós não queremos convencer os nossos irmãos que estão aqui. Mas o texto é bem claro, ele diz que é para que o Espírito Santo ele veio para convencer o mundo do pecado. Amém, meus queridos? O mundo, não as pessoas que aqui estão, não as pessoas que estão na igreja. O papel nosso como igreja não é querer convencer os já convertidos dos seus pecados. Meus amados, nós temos que ensinar, ter esse ensinamento correto. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Não adianta nós querermos convencer já os convertidos. Nós temos que convencer juntamente com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que atua dentro de nós, não é mérito nosso, as pessoas que estão ali fora. Os evangelistas fazem muito bem isto. Eles olham ali fora. O nosso papel é ajudar o ímpio a conhecer Jesus. Segundo esse texto, não é isso? Qual é o nosso papel? Ajudar os ímpios, pessoas do mundo, aqueles que não conhecem Jesus, a conhecer o Senhor Jesus. E o que nós fizemos quando nós tentamos convencer as pessoas que estão dentro da igreja, os já convertidos, quando nós tentamos, né, convencer eles dos pecados deles, o que nós estamos fazendo? Papel do inimigo, papel de Satanás. Porque é Satanás que vem com a acusação. É Satanás que traz a acusação. O Espírito Santo não traz acusação. Ele traz convencimento. Amém, meus queridos? Versículo 9. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Aquilo que eu acabei de falar. Ele vem convencer o mundo do pecado, ainda singular, porque os homens não creem em mim. Jesus está falando. Então este é o único pecado que o Espírito Santo, através de nós, vem convencer de não crer no Senhor Jesus. Amém? Amados, aquele que não conhece Jesus, né, precisa ser convencido do pecado. Não dos vários pecados. Primeiramente, do pecado. Pecado de não conhecer Jesus, de não conhecer Jesus como Senhor, de não conhecer Jesus como seu Salvador. Amém? Não adianta chegar e querer que as pessoas sejam convencidas por mim e por você da idolatria, da prostituição, do roubo, sei lá do que mais. Eles não vão ser convencidos desses pecados. Muitas vezes eles ainda acham que nós somos fanáticos e falam algumas coisas por aí. Nós temos que mostrar para eles é Jesus. Mostrar para ele aquele realmente que pode tirar todo o pecado do mundo, que já tirou, mas eles não sabem disso. Este é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Amados, se você olhar assim, você diz, nós fomos ensinados errados, né? Em parte sim, porque nós queremos muito e muitas vezes convencer a igreja daquilo que ela está fazendo, dos pecados que elas estão cometendo, enquanto o nosso foco deveria mostrar para elas quem é Jesus. Numa outra oportunidade eu falo um pouco mais a respeito dessa questão dos pecados. Amados, não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo que está dentro de mim e através de mim. Às vezes você diz, eu ganhei tantas almas para Jesus. Foi realmente você com o seu esforço? Ou foi porque o Espírito Santo, através de você, convenceu aquele que está lá no mundo, né, para vir para um lugar como este?
Não é pelo nosso esforço, meus queridos. É pelo esforço que o Espírito Santo faz através de nós. Amém? Talvez seja por isso. Eu que estou anotando, tá, gente? Mas se você quiser pegar, pega. Mas se não quiser, pode descartar também. Eu tenho um lema que eu digo: você pode analisar tudo e reter o que é bom. Então, pensando nisso, eu escrevi: talvez seja por isso que temos ganhado poucas pessoas para Jesus. Por quê? Porque nós não usamos o Espírito Santo. O nosso papel não é julgar o pecador. O nosso papel é convencer do pecado, de não conhecer corretamente quem é o Senhor Jesus, das pessoas rejeitarem o Senhor Jesus, porque é por causa dessa rejeição que existe o lago de fogo, que existe o inferno, que existe o juízo. Amém? Eu quero contar uma historinha, e para isso eu preciso de uma criança. Tem uma criança aqui? Eu já combinei com essa criança, fique tranquilo. Eu vou contar a história, uma historinha, eu quero fazer uma aplicação. Epa, deixa quieto aí. Esse negócio aqui é outra coisa. Amados, essa analogia, essa aplicação que eu vou fazer é voltado para aquilo que eu acabei de falar, que nós queremos, né, com o nosso esforço, queremos com a nossa sabedoria humana convencer as pessoas. Aqui tem uma criança chupando uma bala, né? Pode chupar a bala. Né? Se a gente vê uma criança chupando uma balinha, né? E a balinha ela cai na terra, a balinha cai na sujeira, né? A balinha caiu na sujeira. Daí essa criança, ela pega essa balinha e ela vai colocar na boca de novo, e eu digo: não pegue essa balinha porque ela está suja. E o que a criança diz? Não, eu quero chupar essa balinha. Não precisa chupar essa balinha, não. Eu quero chupar essa balinha. Vocês estão captando? Essa criança está com uma balinha, é a única balinha que ela tem, daí ela sai correndo, podia ser um pirulito também, e ela deixa cair na terra, deixa cair na sujeira, e ela vai lá e ajunta, e ela quer comer de novo essa balinha, porque é a única coisa que ela tem. E como que eu faço para que ela jogue fora essa balinha? Porque ela não vai querer jogar fora. Quando eu apresento para ela algo melhor, vários bombons pirulitos. Vocês estão entendendo, meus queridos? Obrigado, Rodrigo. Essa criança foi boa. Pode ficar à vontade. Amados, como convencer a criança a largar aquela bala suja? É mostrando algo melhor para ela. Como que nós vamos convencer aquelas pessoas que estão ali fora a largarem aquelas balinhas ruins que elas estão comendo ali fora? Às vezes o alcoolismo, a prostituição, sei lá, aquilo que você pensar. Como que nós vamos convencer ela? Ela só tem aquilo, ela só tem aquela santinha, mas ela só tem aquilo, ela não conhece outra coisa. E você quer que ela largue aquilo ali. Mas para ela largar aquilo ali, para ela largar aquela balinha, nós temos que apresentar pelo menos uma caixa de bombons para ela. Temos que apresentar um Jesus. Mas que Jesus que nós vamos apresentar? Um Jesus que bate? Um Jesus que faz pagar penitência? Um Jesus que maltrata? Meus queridos, eu quero dizer que é assim com as pessoas ali do mundo, que elas são dominadas pelo mundo, né? A imagem de escultura, não se ofenda se por acaso você tem isso, tá? Eu estou falando que nós devemos mudar isso. Assim é com as pessoas do mundo, ou aquelas que são dominadas ainda pelo mundo. A imagem de escultura, o horóscopo, o bailão, a cerveja, é a única coisa que ela tem. E nós chegamos e tentamos tirar a força. Se eu tentasse tirar a força, aquela bala dessa criança, Rodrigo, que estava aqui, era a única que ela tinha, ele não ia querer deixar, ele ia ficar bravo comigo, e quando eu aparecesse perto dele, ele iria fugir. E nós queremos tirar a força. Isso não vai dar certo. Eu não estou dizendo que elas devem continuar assim, não. É um processo, ela vem para cá e a gente vai ensinando a palavra de Deus. Amados, precisamos apresentar algo melhor. Apresentar bombons, apresentar Jesus. Eu vou usar aqui o exemplo do meu cunhado. Meu cunhado é o irmão da Marli.
Nós nos convertemos, se converteu a filha dele bem antes do que ele, né? E ele devoto, mas devoto mesmo, de umas imagens, muitas imagens. E chegou um religioso na casa dele e quebrou tudo. Foi lá, você precisa aceitar Jesus, e o que você tem aqui? E foi quebrando tudo que tinha lá. Ele, no momento ele até deixou, mas depois veio aquela sensação de roubar a minha balinha, né? E não deram uma outra bala para mim. Ele foi lá, e para chegar na casa dele tinha uma escada, e daí dava umas quebradas, e de cara assim na escada tinha um jardinzinho. Ele foi lá e fez uma gruta enorme, e colocou uma imagem muito maior, né, para cobrir todas aquelas que foram quebradas, né? Amados, foi um religioso lá e quebrou tudo. Quebrou tudo. O que ele fez? Ele foi lá e fez uma gruta, e fez as santinhas deles lá, as imagens, né, que ele tinha lá, as balinhas deles estavam lá. Mas com o passar do tempo, alguém falou de um Jesus diferente para ele. E com o passar do tempo, né, ele mesmo entendeu que Jesus era melhor para ele. Ele mesmo foi lá, tirou aquela gruta, passou um cimento lá e botou umas árvores, umas plantas lá, e ele mesmo, por sua conta, ele jogou fora. Né? Quando nós não chegamos com o verdadeiro Jesus, quando nós chegamos com o verdadeiro Jesus, não com a religião, né, essas coisas, elas começam a cair por terra. Nós precisamos mostrar este Jesus, né? Precisamos mostrar este Jesus para as pessoas que estão ali no mundo, porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo, não a nós, que somos igreja do Senhor, amém? Quero falar um pouco agora da justiça, e agora a justiça era para ser bem mais longa, mas não vai dar. Justiça, meus queridos, quando ele diz que para convencer da justiça, o Espírito Santo ele convence da justiça, mas pelo que eu entendo, né, a igreja ele não tem como convencer da justiça. A igreja, ele convence o mundo, né, da justiça. A igreja não precisa ser convencida da justiça, porque não sei se você sabe o que significa justiça. Eu falo de justiça, não de juízo, de justiça. Justiça de Deus. Você sabe que nós somos justos em Deus? Eu sei que existe o certo e o errado. Existe o pecado. Mas Jesus levou lá na cruz. E essa questão de nós dizermos que nós somos justos, é porque Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele se fez justiça por nós. Então nós somos justos diante de Deus. Você pode dizer, mas eu não sou justo. Não, você é justo. Por quê? Porque Jesus, quando foi ali para a cruz, ele morreu, ele carregou o pecado, carregou a maldição de toda a humanidade. E ali houve a remissão. Ali todos os pecados foram colocados sobre Jesus. E ele se tornou justo. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. E se nós nos tornamos uma nova criatura em Jesus, nós somos e temos o direito que Jesus conquistou por nós ali na cruz. Então, nós somos justiça de Deus. Se você olhar no dicionário informal, dicionário português, talvez tenha uma definição diferente de justiça. Mas se você olhar no dicionário bíblico, na parte de teologia, justiça significa que alguém foi lá e pagou tudo que tinha que pagar por nós. Aquele texto que fala do escrito de dívida, foi isso que aconteceu. Jesus pegou todas as maldições, todo o pecado, e rasgou e deletou, e não há mais pecado sobre a nossa vida. E daí nós nos tornamos justos. Por que nós dizemos que nós somos santo? Santo significa separado, porque nós nos tornamos justos em Jesus, justos em Deus. Por isso nós podemos dizer que nós somos santos. Amém, meus queridos? Justiça, meus queridos, é um estado perfeito, segundo a palavra de Deus. Fala-se ali da doutrina da justificação,
E essa doutrina da justificação, realmente, ela resolveu, né, e resolve o nosso problema, né? Então, essa justiça, nós precisamos entender que ela é para nós. Mas é muito difícil nós entendermos isso, saber que nós já fomos justificados. Não sei porquê, mas é muito difícil a gente entender isso. Eu vou falar muitas vezes ainda a respeito disso, até que um dia nós venhamos aprender. Então agora eu vou ler alguns textos correndinho aí, como se diz. Romanos 8, 29 ao 30, diz assim, eu quero que você se atente quando fala da justiça, certo? Tudo que eu vou ler agora fala da justiça para que você entenda, segundo a palavra, que nós somos justificados. Porque o que dantes conheceu também, o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a este também justificou. Nós fomos chamados, sim ou não? Você que aceitou Jesus, você foi chamado, e você agora é filho de Deus, então você é justificado, e aos que justificou, a este também glorificou. Além de justificado, nós fomos glorificados. Jesus foi glorificado. E como nós temos parte com Jesus, com Jesus somos glorificados. Queridos, quando alguém é convencido do seu estado pecaminoso, né, que necessita de arrependimento, esta pessoa é aceita por Jesus, como eu falei, e ela se torna uma nova criação, uma nova criatura, e ela recebe o Espírito Santo. Por isso que aquele texto que nós lemos diz que o Espírito Santo, ele está dentro de nós e nós somos santuário do Espírito Santo. Então você que acha que não tem o Espírito Santo, você está totalmente enganado. Porque se você aceitou o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre, certo? Sobre. Ele vinha sobre a pessoa, ele não estava dentro, ele estava sobre, porque ele vinha, fazia aquilo que precisava fazer e ia embora. Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Veio do céu uma pomba sobre. E vocês podem ver que depois que ele morreu e ressuscitou, que ele soprou o Espírito Santo dentro dos discípulos. Vocês se lembram disso? Recebam o Espírito Santo. Daí o Espírito Santo veio dentro deles. Lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando diz que veio do céu como um vento e como línguas repartidas como fogo, ele veio sobre as pessoas. Não estava dentro. Mas depois que Jesus foi glorificado e depois que Jesus subiu e enviou o Consolador, o Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Ele faz morada, ele é nossa morada. É a nossa casa. Amém, meus queridos? Aleluia. Amados, por estarmos em Cristo Jesus, nós somos justificados, somos santos, somos justos e estamos sem condenação. Por quê? Pelo teu esforço, por aquilo que você faz, por aquilo que você fez? Não, por aquilo que Jesus fez. 1 Coríntios 1,30 diz: é porém por iniciativa dele, do Pai, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade. Você entende quando eu falo que você é santo? Esse texto aqui, ele comprova. Você se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça e santidade. E redenção também tem ali. Mas santidade, porque você nunca acredita que você é santo. Como que eu posso ser santo? Santo nesse sentido que Jesus se fez santo e nós estamos neles. Amém, meus queridos? Fomos justificados pela graça de Deus através de Jesus. Somente quem está em Cristo Jesus não poderá ser condenado pelo justo juiz. E depois eu quero falar um pouquinho, e daí já encerrando, a respeito do juízo. Versículo 11 diz do juízo. Tem o versículo 16, 11, diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amados, o príncipe deste mundo que ele está falando é Satanás. Então, Satanás já está condenado. O príncipe deste mundo, ele já está condenado. Este é o juízo que está falando aqui
a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Amém? Então, o mundo não será condenado por ser pecador, mas por ter rejeitado o Salvador. O mundo. Amém? Depois vale lembrar que tem o tribunal de Cristo e o trono branco, que eu já falei a respeito disso, e um outro dia, né, eu continuo e falo um pouquinho mais a respeito desse trono branco. Você foi edificado com a palavra de Deus? Essa foi um ensino, um estudo a respeito do Espírito Santo. O nosso papel é muito importante na terra. Você sabe agora, eu não coloquei peso, só coloquei dizendo que você é a habitação, você é a morada, você é a casa do Espírito Santo. Então nós temos que prestar atenção, porque o Espírito Santo ele está dentro de nós. O Espírito Santo ele está dentro de você. E é através do Espírito Santo que nós vamos convencer as pessoas, né, do pecado, da justiça e do juízo.